Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Regional. A partir de agora na tela da NTV 8.1 Digital e também para você que acompanha a nossa programação através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. O Opinião Regional, você já sabe, você conhece. É feito para vocês, por vocês e com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. Assuntos polêmicos, debate, informação, notícia. É aqui no Opinião Regional de hoje que está para lá de especial. Estamos recebendo no nosso Opinião Regional ele que é escritor, é líder, pastor, é paizão, é amigo e um cidadão de bem, de muita fé. No estúdio com a gente, o Janser Rodrigues, pastor Janser, como é popularmente conhecido. Seja bem-vindo à Opinião Regional, uma honra recebê-lo aqui. Olá, David. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho, por esse espaço tão notório que é fazer parte aqui dessa entrevista. A gente sabe que vai alcançar muitas pessoas e a gente está feliz com isso. Muito obrigado. É isso, a gente está chegando aí na reta final de mais um ano atípico, e esse é o primeiro programa do último mês de 2021. Então, mensagem positiva, de muita fé, de muita esperança, é o nosso intuito aqui. E você aí de casa deve estar se perguntando, política, religião, esporte, se discute? Falando de esporte, um abraço para a torcida do Atlético Mineiro aí, que faturou o título de campeão brasileiro. Então não vamos discutir de futebol, mas sim a gente vai falar de política, vamos falar de religião, com quem realmente tem autoridade para falar sobre isso. É isso, Janser. Política e religião se discute, deve se discutir ou não, é um mito? Qual é a opinião do senhor? Bom, David, esse na verdade é um clichê nacional, né? Onde a gente sempre fala quando o assunto está relacionado à política, a futebol, à religião, isso não se discute. São três assuntos que ninguém quer debater, ninguém quer entrar ali num certo conflito. Mas na verdade a gente sabe que acima de tudo, política é aquilo que a gente vive no cotidiano. Política podemos dizer que é o que somos, porque querendo ou não a gente sempre está aí expressando ideias, a gente sempre está confabulando com as pessoas sobre os nossos pontos de vista. Na verdade a gente não pode dizer que religião se discute com a política. Eu acho que há um alinhamento. Quando há sabedoria, quando há entendimento, a gente percebe que há uma junção de fatores que agregam despertar tanto social quanto espiritual na vida das pessoas. Então, querendo ou não, a política, sim, ela faz parte ali um pouco da questão da religiosidade e a nossa questão religiosa também faz parte da política, sim. Muito bem, e do futebol? Engloba nisso aí também, pastor? Tem um time de coração? Pode falar. Bom, eu tenho um time de coração, ele é preto e branco também, né? Não tá muito lá essas coisas, que é o Corinthians, né? Parabéns à equipe aí atleticana que venceu, né? Representando bem os mineiros. Mas assim, David, eu também ouço uma frase que diz o seguinte: eu tenho amigos, né? E quando a gente tem amigos, a gente não está preocupado com aquilo que ele torce, com aquilo que ele acredita. Amigos não são feitos de questões, de opiniões. Amigos são feitos de amizade, de aliança, de amor, de cumplicidade, né? Isso é importante. Bem. E a gente percebe, né, Jansen, nesses dias atuais, que parece, e pode-se dizer de certeza, que o voto do cristão, ele tem um peso diferente. Né? Você tem essa consciência, também consegue perceber isso? Bom, David, na verdade, eu olho hoje, a gente está numa nova era, podemos dizer assim, na era da informação, a era da inteligência, né? Hoje, o cristão em si, ele não é só o evangélico, né? Nós somos, a gente habita num país cristão e louvado seja Deus, né? A gente crê em Cristo, a gente pode expressar a nossa fé com muito amor e com muita responsabilidade também. A gente entende que hoje o cristão ele tem que se envolver em todos os âmbitos mesmo, seja sociais ou não. Houve um tempo que falar que você era um evangélico era viver alienado da terra praticamente, né? Era viver de forma onde você não tinha nenhum tipo de intenção de ser participativo na sua comunidade. As pessoas viviam muito além da terra, vivia só no céu. E não é isso.
na verdade, né? O cristão hoje ele está se envolvendo em todas as áreas. Isso é benéfico para a sociedade. O senhor enxerga dessa forma? Sim, eu enxergo dessa forma. Eu Até creio porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, sim, é que a gente vê que hoje tem a bancada evangélica, sim, né? Isso a gente percebe isso, que tem um peso diferente. O cristão hoje, além de ser participativo, parece que ele tem moral para falar de política. Sim, na verdade, David, a gente entende que o cristão, quando ele realmente se torna um ser social, um homem e uma mulher que olha para a sociedade com olhos de amor, com olhos de respeito, ele pode contribuir muito com a sociedade. E isso é o nosso dever cristão. Se a gente tem Cristo como nosso referencial, se a gente tem Cristo como o nosso ponto, né, principal para vivermos os fundamentos, então o cristão sim, ele se torna relevante para uma sociedade, né? Não só para a sociedade de hoje, mas a sociedade do amanhã também. Muito bem, e falando do amanhã, é um ponto que a gente vai tocar aqui no programa. A gente está falando de política, mas a gente tem que sempre pensar no amanhã e no próximo. É claro que o cristão tem que preocupar com a sociedade, com a política, com o seu time de coração, mas também tem que preocupar com o próximo. Essa é a verdadeira bandeira do cristão, né? Na verdade, isso é a bandeira que a gente deveria pregoar. Quando a gente vai para um evangelismo aonde você só se preocupa de forma intrapessoal, você não se preocupa com as pessoas que estão à sua volta, né? A preocupação interpessoal, que ela deixa de existir, isso é prejudicial. Porque o evangelho, na verdade, ele é o amor social. Ele é você se compadecer do próximo, é você... Na verdade, David, eu não acredito em justiça social aonde não existe uma justiça relacional, racional e espiritual. Isso é muito importante. Quando eu entendo isso, eu contribuo muito para o meu próximo e nós contribuímos mutuamente, a gente transforma a sociedade. Muito bem. E agora chegou onde eu queria falar, sobre a Galileu, né? Você que é líder lá na Galileu Church, que é a nossa igreja. Muito bom. E a gente vê o crescimento, a expansão dessa igreja em toda a sociedade, que já ultrapassou o município. A gente vê o crescimento dela já em outros continentes, que para você é um orgulho. Nunca deixou de se posicionar politicamente. A gente vê, acompanha nas redes sociais, ali dentro com os líderes, com seus discípulos ali. Mas ver a igreja crescendo, prosperando, é um orgulho à parte. Meu Deus, a gente está feliz demais, né? Lembrando aqui que a gente vai completar 4 anos e a gente diz na nossa igreja que inclusive, pastor, eu vou pedir para a produção colocar aí na tela o banner aí de 4 anos da Galileu Church. Ah, que legal. Né? Aí, que bacana. Vai agora, né? Esse aniversário. A celebração será agora nesse domingo, dia 5 de dezembro. A gente ali está uma turma, né, de líderes e de discípulos. São pessoas que nos ajudam a promover o reino de Deus na terra. E como eu estava dizendo, David, a gente fala que a Galileu é um reino em expansão. Eu sou cristão desde 1988, eu já tenho aí uma bagagem, uma caminhada, né, no meio do cristianismo, e de fato é assustador. É uma forma assim assustadora, mas boa, o que a gente está vivendo na Galileu no termo de crescimento. Isso tudo para a glória de Deus. O senhor esperava, pode falar, pastor, o senhor esperava em 4 anos todo esse crescimento, essa expansão espiritual, e a gente vê expansão, a gente pode se falar ali até de concreto, porque a obra cresceu. O senhor esperava isso tudo em 4 anos? Cresceu e muito. Na verdade, o meu pai sempre, né, Deus o tenha, veio falecer, mas o meu pai sempre falou que a gente, quando encarasse esse desafio que é liderar, que é cuidar, né, de vidas, apacentar, Deus iria nos honrar. Então, aparentemente, quando a gente chegou na Galileu, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. E essa igreja, a nossa igreja já estava no coração de Deus. E quando Deus me encontrou, ele falou, agora pronto, achei um rapaz e eu vou plantar esse sonho, né,
que é de Deus no meu coração e nasceu a Galileu. A gente sempre disse que seríamos incontáveis como a areia da praia, as estrelas do céu, e o negócio deu certo para a glória de Deus, porque Jesus tem estado naquela casa. A gente tem um lema que é muito pertinente falar: nós decidimos ser Jesus e não ser religião. Isso tem feito a diferença na nossa casa para todas as pessoas que têm nos acompanhado. Pastor, e nesse complexo todo de política, de religião, né, você tem que expressar, e até me ensinou que a gente tem que colocar, né, vou mandar um abraço ao pastor Mateus também, que me ensinou muito que a gente tem que colocar a nossa opinião, e o nome do programa é Opinião Regional, e isso é importante para o cidadão, né, independente da religião, de qual igreja ele frequenta, ele se posicionar com respeito acima de tudo. Sim, a gente fala na nossa igreja que a liberdade, seja ela em qual área for, não nos isenta de responsabilidades. Então eu sou responsável por aquilo que eu opino. A minha opinião, ela tem uma certa relevância, desde que ela não agrida, desde que ela não venha confrontar a opinião do meu semelhante, porque tem que ter esse respeito, né? Claro que aqui a gente tá falando de seres humanos, onde cada um tem uma ideia, cada um tem um ponto de vista e de vários tipos de assunto. Eu, como um cidadão, claro, né, eu tenho que respeitar todas as pessoas que estão à minha volta e, acima de tudo, crer que a gente precisa um do outro para chegar além, para irmos cada vez construindo uma sociedade melhor, que é o que a gente sonha como cidadão. E é bíblico Romanos 13. Toda autoridade vem de Deus e é por isso que a gente tem que respeitar. Sim, com certeza, é bíblico, né? A palavra foi ali escrita pelo nosso querido, a gente chama de apóstolo, o apóstolo Paulo. Claro, ele escreveu e era um homem de autoridade e ele entende isso. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, nós devemos orar pelos poderes que exercem um certo domínio, né, entre aspas, para a sociedade. A gente sabe que não é um domínio de autoritarismo, mas é um domínio um domínio social que gera benefícios, que representa o povo, né? Isso é importante, sim. Tá bom? Muito bem, é isso aí. Vamos aprendendo aqui no programa também. Temos que se posicionar quanto a eleitores, né, ao nosso voto, isso é muito importante, mas com muito respeito. Esse é o tema de hoje no Opinião Regional, que vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV 8.1 Digital, para você que acompanha no site também da NTV.net, também no Facebook NTV Patos de Minas. Você aí nas redes sociais, compartilha, manda aí a sua sugestão, fique à vontade e pode curtir aí à vontade também. O Opinião Regional de hoje está recebendo aqui no estúdio ele que é escritor, ele que é paizão, ele que tem as obras sociais, ele que é pastor, Janser Rodrigues. Estamos de volta depois desse break aí e a gente fala rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai falar do lado social da Galileu Church, a igreja que completa 4 anos neste domingo, né? Sim, na verdade é dia 6, mas a gente vai comemorar, vamos celebrar nesse dia 5 às 18 horas na Avenida Paranaíba 1005. Não, falando de celebração, vou pedir para colocar aí na tela mais um projeto, mais uma ação aí da Galileu Church, que são inúmeros projetos, mas a ceia de Natal, que a gente está entrando aí no mês natalino, importante a sociedade contribuir também, né? Sim, David, a ceia de Natal é uma idealização juntamente do nosso restaurante SOS Galileu, que há mais de um ano alimenta pessoas carentes em nossa sociedade de forma gratuita. Então, nesse dia 25, que é o nosso Natal, nós vamos preparar um mega almoço para todas as pessoas. A gente alimenta cerca de 40 pessoas diariamente. Todos os dias, né? Todos os dias, inclusive feriado. A gente já fez várias matérias aqui nos nossos telejornais, ações aqui para contribuir com o restaurante, que tem esse papel, né, de levar o alimento físico também, além do alimento de fé, de palavra espiritual. Sim, o evangelho, na verdade, ele não pode ser só de palavra, não pode ser uma teoria, ele tem que ser uma prática, né? E a gente tem feito isso com muito amor, há mais de um ano, alimentando pessoas para a glória de Deus, com muito carinho, com muito amor, e também com a ajuda dos parceiros. Sem eles seria impossível. Então, vou aproveitar, né? Então, falar aí e fazer esse apelo, esse convite à população, a você do coração bom, homem de fé, né? E o Natal tá aí. Eu creio que muitos ficam com aquele espírito, né, natalino, aquele coração mais mole. É hora de contribuir fazendo bem. Sim, a gente está ali na Avenida Paranaíba 1005, atrás da URT.
todos os dias às 9 da manhã até às 3 da tarde. Você pode levar sua doação, seu alimento. No dia 25 nós vamos promover um mega almoço, a gente quer promover um churrasco, uma sobremesa, a gente quer um refrigerante. Essa vai ser a ceia de Natal e inclusive a gente quer comprar um presentinho para cada pessoa. Tá o Pix aí na tela, você pode fazer a sua contribuição, qualquer valor será bem-vindo para nos ajudar a cuidar de pessoas. E os telespectadores que estão nos assistindo do outro lado, pode ir lá conhecer o nosso projeto também, David. Esse é um dos projetos da Galileu. Muito bem, e você sabe, né, pastor, que a Sociedade Patense fala muito da Galileu Church, e isso, hoje o nosso tema aqui é política, a gente fala de religião, e eu gostaria também que o senhor salientasse a importância que às vezes não dá ouvido para as coisas ruins, porque críticas aparecem em todos os segmentos e não é diferente com a Galileu, né? Sim, desde quando a gente iniciou, né, desde quando a Galileu nasceu, a gente é falado, claro, né, a gente está na boca do povo, e isso é bom, né? Mas acima de tudo, nós temos que ter uma fé, né, embasada em Deus, em Cristo Jesus, que foi o ser que mais sofreu perseguição. É um exemplo, Jesus, para todos nós, mas ele rompeu, ele foi até o fim, e tudo isso para a glória de Deus. Continuamos de pé e vamos permanecer, pois estamos fundamentados na rocha. Isso a gente fala não é somente pela parte espiritual não, mas também na política, né? Que os nossos políticos também recebem muitas críticas, e a gente fala também não só na política, para você, cidadão, que às vezes está com o seu negócio, né, com o seu empreendimento, é criticado, é no seu âmbito familiar, né? Então a gente não pode cair em tentação e ficar dando ouvido para isso, para certas coisas, né? A gente tem que ter, eu acho que uma blindagem, né, na nossa vida, na nossa estrutura, para a gente poder chegar nos sonhos, para a gente atingir aquilo que Deus tem preparado para todos nós. A partir do momento que você começa a ouvir os ruídos que são palavras de pessoas negativas, pessimistas, isso em todas as áreas, pode afetar o seu progresso, pode afetar o seu sucesso, e acima de tudo, sempre haverá pessoas aí, né, invejosas, maliciosas, mas a pessoa de bem, a pessoa de caráter, a pessoa responsável, ele vai rompendo, ele vai pegando essas pedras e transformando elas em trampolim para ele cada vez alçar voos mais longes. Muito bem, muito bem. Bom, e eu vou tocar num tema aqui para a gente finalizar o nosso programa, que a gente vê que está sempre em pauta ali na Câmara de Deputados, né, nas autoridades de âmbito nacional, que é a ideologia de gênero, e fala também sobre o aborto. Qual que é a visão que o senhor tem perante a esses temas? Isso é para ser discutido? Olha, David, na verdade a gente crê pela palavra de Deus. Ela é a nossa base, né? Ela é o nosso manual de fé. Nós defendemos a vida, e a vida não é só um feto. A vida é um complemento de um ser existencial. Seja ele uma criança, um idoso, um jovem, um homem ou uma mulher. Nós, crendo na palavra de Deus, nós sempre estaremos do lado da vida, do lado do ser humano. Sobre a questão da ideologia, a pessoa ela decide ser o que quiser, e nós temos que respeitar a opinião da pessoa, né? A pessoa pode desejar ser, pode desejar fazer, mas como diz, né, o grande filósofo Cortella, devo, posso e quero. Será que isso vai ser fundamental na minha vida? Será que isso é necessário? Fazendo essa análise, você terá uma resposta tanto para você quanto as pessoas que estão à sua volta. Muito bem, é isso que eu digo, que Deus tem abençoado sempre o nosso programa, no momento certo, no dia certo. Há muito tempo eu queria ter feito esse convite para você. Uau, e chegou a hora, obrigado. nesse clima já de final de ano, e é assim que a gente vai despedindo do nosso programa. Fique à vontade para fazer um convite, que o pessoal contribua com a Galileu, né, com o próximo, na verdade, que conheça a obra da Galileu, e já deixa a mensagem de final de ano. Bom, eu quero agradecer essa emissora tão fantástica que é a NTV, que está crescendo de forma, né, maravilhosa na nossa região. Que Deus abençoe os diretores, que Deus abençoe também você, David, que você continue sendo, abençoado, né, continue sendo essa figura ilustre da nossa cidade. Que Deus te dê cada dia mais sabedoria, te abençoe de forma Amém. Poderosa. E o que eu tenho a dizer para todas as pessoas que estão me assistindo, que você coloque a sua vida em Jesus, que você creia em Cristo. Cristo não é
produto patenteado de religião. Ele é muito além do que você imagina. Jesus te ama e pode mudar a sua história. Acredite nele, pois esse é o melhor caminho que você deve seguir. Um forte abraço, Deus abençoe. Nós estamos ali na Galileu toda quarta-feira, às 19h30 e no domingo 2 cultos, primeiro 9h30 da manhã, o segundo às 18 horas. Será um imenso prazer te receber você e sua família, para ouvir uma palavra verdadeira, sem nenhum tipo de teoria humana. Que Jesus te abençoe. Um beijo no coração, valeu! Esse é o popular pastor Janser. E também nas redes sociais, né? Vamos mandar um abraço aqui pro Pedrinho, né? Para os líderes lá da igreja, né? Ah, David, deixa eu falar aqui rapidinho, antes que a gente corte aí o programa. Nós também estamos com um projeto muito lindo chamado Galileu do Bem. Você pode trazer a sua cesta de alimento. Eu tenho dito que beleza não coloca na mesa, mas alimento sim. Boa. Então até o dia 15 de dezembro você pode trazer na Galileu o seu alimento, pois no dia 19 nós vamos sair nas ruas da cidade de Patos de Minas, nos bairros carentes, e nós queremos assistenciar 50 famílias para a glória de Deus. É o nosso projeto Galileu do Bem, você pode nos ajudar. Eu quero mandar um beijo enorme para todos os líderes, todos os discípulos, em especial o pastor Mateus, o nosso querido Pedro, a minha filha, minha esposa, a pastora Gabriela. Eu tenho 2 filhas, né? A Pérola, a Pititinha, que fez um ano. É gente demais. Deus abençoe todos vocês, valeu, um prazer estar aqui. Valeu, Galileu, Deus abençoe. Parabéns, sucesso, né? É nessa energia que a gente fecha o nosso programa de hoje. Chegou o final de semana, te cuida e até o próximo programa.